A demonéia que me arrancou o dom de andar. Gente, eu confesso pra vocês que eu fiquei em choque só com esse título. E eu li um pedaço do relato, e é um relato muito forte, e eu resolvi trazer ele aqui até separado. Vai sair uma coletânea aí, mas eu vou deixar ele aqui separado. Mas agora chega de papo e bora aqui pra este relato. A demonéia que me arrancou o dom de andar. Aí tá aqui entre parênteses, vou ler aqui pra vocês, nem precisava ler, né, mas vou ler aqui pra vocês. Mari, eu coloquei o nome demonéia porque achei um bom bordão pra você. Vi um rapaz comentando em um dia vídeos e achei legal também. Espero que goste. Os outros têm maledites, você tem demoneias. Adoro seu canal, espero que conte e curta meu relato. Muito obrigada, tá? Então vamos lá pro relato, agora sim é o relato. Olá, Mariana. Primeiro quero lhe parabenizar pelo seu ótimo trabalho. Muito obrigada. Prefiro não me identificar porque o que aconteceu comigo foi extremamente marcante e eu não quero ser reconhecida. Meu relato começa em 2022, logo depois da segunda onda da pandemia. As coisas já estavam voltando ao normal, mas eu não imaginava o que estava por vir. Sempre fui muito ligado ao esporte. Mantinha um corpo atlético e dedicação total à área. Sou formado em educação física e sempre vi minha profissão como parte essencial da minha vida. E foi justamente no meu trabalho que tudo começou. Após o período de paralisação, retornei às atividades na clínica, onde trabalhava desde 2011. Era um local especializado em fisioterapia para pessoas com problemas de locomoção, sejam causadas por acidentes ou por condições congênitas. Eu atuava ajudando no fortalecimento muscular e na recuperação de movimentos, auxiliando pacientes a melhorarem ou até recuperarem totalmente a mobilidade. A clínica era bem conhecida na cidade, localizada em um bairro de alto padrão e com atendimento voltado para pessoas de alto poder aquisitivo. Uma sessão custava entre 500 e 800 reais, dependendo do tratamento. Além dos fisioterapeutas, havia professores de educação física como eu, acupuntura, piscina para hidroterapia, um espaço muito completo. Eu gostava muito de trabalhar lá, o salário era bom, o ambiente era agradável e eu me dava bem com os colegas e pacientes. Até que, no dia 24 de outubro de 2022, chegou um novo aluno, Eric, nome fictício aqui. Eric tinha 17 anos, pele marcada por espinhas, óculos quadrados de armação azul e aparelhos nos dentes. Tinha um jeito de garoto mimado, filho de uma família rica. Nasceu com uma má formação nas pernas. Na aparência eram normais, mas do joelho para baixo os nervos eram atrofiados. Por conta da obesidade severa, ele dependia totalmente da cadeira de rodas. Estava ali porque se preparava para uma cirurgia e, segundo sua mãe, havia 80% de chance de conseguir andar. Para isso, era necessário ganhar alguma flexibilidade nos tendões e nervos, para facilitar o pós-operatório e evitar que a rigidez voltasse durante a finalização do processo. O que ela não mencionou é que o material usado nessa cirurgia acabaria sendo o meu próprio corpo. Sim, Mariana, o meu corpo. Mais adiante você vai entender. Agora que você já conhece o Eric, deixa eu falar sobre a mãe dele, Marta, nome fictício. Marta tinha pouco mais de 50 anos, corpo todo montado, cabelos loiros, rosto que além de cirurgias plásticas carregava o peso de uma vida cercada por luxo e vaidade. Era o tipo de mãe narcisista e super protetora, não por amor genuíno ao filho, mas por orgulho ferido.
O que mais a incomodava não era a condição de Eric em si, mas o fato dele não ser como os filhos das amigas, aqueles que corriam, brincavam, namoravam e seguiam um roteiro perfeito da vida que ela idealizava. Desde o nascimento de Eric, Marta nunca aceitou sua situação. Não sentia pena do sofrimento dele, sentia vergonha e inveja. Para todos os outros, o problema nas pernas dele não era algo que o definia nem o impedia de ser uma pessoa como qualquer outra. Para ela, era uma mancha, uma diferença que precisava ser apagada. Marta faria tudo, absolutamente tudo, para que Eric andasse. Na mente dela, era a única forma de consertá-lo e colocá-lo no mesmo patamar dos filhos das outras pessoas. Agora que apresentei a mãe e o filho, é hora de falar um pouco mais sobre mim. Como já disse antes, o esporte sempre foi minha paixão. Eu até participava de campeonatos amadores de fisiculturismo na minha região. Não era nada profissional, apenas um hobby. Eu tinha orgulho de cuidar do meu corpo. Cada treino, cada disciplina era parte da minha identidade. E foi nesse cenário que tudo começou. No dia 24, Eric chegou para a primeira aula. Como de costume, veio acompanhado da mãe. Mas Marta não apenas o observava, ela vigiava, andava ao redor como se ele fosse feito de vidro, fiscalizando cada movimento, cada toque, cada instrução. Aquilo me chamou a atenção. Era um cuidado que ultrapassava o normal, quase possessivo. Estranho, mas eu estava ali para trabalhar e seguir fazendo o meu trabalho. Eric, por sua vez, era um garoto calado. Nunca ouvi sequer o tom de sua... Deve ser o tom de sua voz, né? Porque tá um tom. Nunca ouvi sequer o tom de sua voz. Não sei se é fina, grossa, não sei, nunca ouvi. O seu rosto não expressava nada, e o olhar, Mari. O olhar dele era algo que eu nunca vi antes, e nunca mais vi em ninguém vivo. Não transmitia dor, nem alegria, nem raiva. Era vazio, profundo, como se nada habitasse ali. Um olhar que lembrava o de um cadáver. Um buraco escuro sobre as pálpebras. Já Marta era exatamente o oposto no comportamento. Por fora carregava a soberba e a ostentação de quem adora mostrar que tem. Por dentro havia apenas um vazio diferente do de Eric. Um vazio alimentado por vaidade, ego e inveja. Marta tinha um hábito constante de elogiar meu corpo. Às vezes de forma discreta, outras de um jeito tão direto que me deixava desconfortável. As sessões com Eric seguiam normalmente, até que em um dia qualquer, durante uma conversa qualquer, acabei comentando com Marta que na semana seguinte eu participaria de um campeonato de fisiculturismo na região. Mencionei por alto onde seria. Foi um comentário casual, sem pensar muito, e ela apenas respondeu com "Ah, que legal", tranquila, com a naturalidade que faria qualquer um acreditar que aquele ser era uma pessoa comum. Mas ali estava meu erro. Eu tinha acabado de dizer exatamente onde ela poderia me encontrar fora da clínica. Como dizem, o peixe morre pela boca. A semana passou e, enfim, chegou o dia da competição. Entrei no palco, cumpri minha apresentação e no meio da plateia, meus olhos encontraram algo. Marta, sozinha, sem o Eric. Fiquei desconcertado, mas me mantive focado na performance. Quando o evento terminou, ela veio até mim, me elogiou, disse que eu era magnífico, que meu corpo estava perfeito e que era tudo o que ela precisava. Lembro bem dessas palavras. Talvez uma cantada mal colocada? Não.
ela falava a mais pura verdade. Eu era realmente exatamente o que ela precisava. Logo depois, Marta se ofereceu para me levar para casa. Estranhei. Como ela sabia que eu não estava de carro naquele dia? Pensei ser coincidência, mas na verdade ela já estava me observando desde antes mesmo do evento começar, desde antes do Eric entrar naquela clínica. Eu até tinha carro, mas em dias de competição evitava dirigir. A dieta restrita e a desidratação para o campeonato podiam causar tontura, o que tornava perigoso estar no volante. Geralmente ia de Uber ou com algum amigo. Além disso, muitas vezes após as competições, eu e meus colegas saíamos para comemorar. E eu não queria me preocupar com a direção. Cansado, aceitei a carona. Imaginei que se ela tentasse algo de teor sexual, eu poderia me defender facilmente. Afinal, eu era mais forte. No fim, a viagem foi tranquila. Marta falou bastante, como sempre, e me deixou na porta de casa onde eu morava com a minha mãe. Depois disso, a rotina seguiu, ou parecia seguir. Mas pequenos sinais começaram a surgir. Vi pessoas estranhas rondando a rua, carros desconhecidos parados por perto, homens que eu nunca tinha visto antes. Porém, para mim, nada demais, porque afinal a rua é pública, né? Ao mesmo tempo, Marta começou a fazer perguntas incomuns sobre meu corpo, especificamente sobre minhas pernas. Queria saber se eu me locomovia bem, se sentia dores ao andar, se tinha tatuagens nela. Perguntas demais, porém sempre com um tom gentil de curiosidade inocente. Ou que pelo menos pareciam não fazer sentido para mim naquela época. Mesmo assim, jamais imaginei que Marta, apenas mais uma mãe das muitas mães ricas de alunos que eu atendia, estivesse alimentando um plano tão diabólico e calculado. Até que, no dia 15 de fevereiro de 2023, o que eu acreditava ser apenas mais um dia comum, se transformou no início do meu pesadelo. Voltando do trabalho, fui cercado por 3 motos e 2 carros. A maioria dos ocupantes estavam armados. Mandaram que eu descesse do veículo. Meu instinto imediato foi entregar a chave. Afinal, o carro se recupera, a vida não. Mas eles não queriam carro, queriam a mim. Sob a mira de armas, fui obrigada a entrar no carro deles. Apesar do meu porte físico, não reagi. O medo de morrer falava mais alto. Assim que me sentei, um pano encharcado foi pressionado contra meu rosto. O efeito foi rápido, como um Boa Noite Cinderela. Quando voltei a mim, vi algo tão absurdo que até hoje me pergunto como não enlouqueci naquele momento. Eu estava numa cadeira de rodas e sobre meus pés havia uma bandeja funda de metal. Olhando melhor, percebi aquela era a cadeira que Eric usava nas sessões. Gente, o lugar era um terreno batido, murado, fechado. Chamá-lo de terreiro não seria exagero, mas não se tratava de umbanda ou candomblé, e sim literalmente um terreno de terra batida. As únicas luzes vinham de centenas de velas vermelhas espalhadas pelo chão. 5 homens estavam ali, todos extremamente brancos. Eu, negro, me sentia ainda mais deslocado naquele cenário. Tinham tatuagens por todo o corpo, eram carecas, alguns mais jovens, outros marcados pela idade. Nenhum usava camiseta, vestiam apenas uma calça feita de uma linha grossa, que não sei descrever. O local tinha um único portão grande, guardados por homens que pareciam seguranças, atentos a cada momento. Pelo
Pelos sons e pelo que pouco consegui ver além dos muros, parecia um lugar afastado. Só se via a copa das árvores e se ouvia um som constante de grilos. Eu estava em choque. Perguntei, insisti, gritei, querendo saber o que estava acontecendo. Nenhuma resposta. Os 5 homens permaneciam imóveis em volta de um desenho no chão. O símbolo não era um pentagrama. Nunca vi nada parecido, antes ou depois. Era um quadrado preenchido com desenhos estranhos, e dentro deles havia vários círculos com palavras escritas em um idioma que eu não conhecia. Fiquei ali por cerca de 2 horas, preso na cadeira de rodas de Eric, com aquela bandeja de metal sobre os meus pés, cercado pela agonia e o medo de morrer. Até que o portão se abriu e Marta entrou. E atrás dela, empurrado por alguém, estava Eric. Quando vi os dois, comecei a gritar, implorar por socorro, pedir a Deus para me tirarem dali. Mas Eric permaneceu calado, como sempre. Só que o olhar dele estava diferente, vívido, dilatado, arregalado, com as pupilas tão abertas que pareciam engolir o branco dos olhos. Marta então se aproximou de mim com um olhar estranho, um misto de loucura e dó que eu não sei explicar. Me desculpem. Ela se abaixou e olhou bem nos meus olhos e disse: Professor, eu não queria estar fazendo isso com você, mas é pelo meu filho. O Senhor não entende o que é para uma mãe gerar um sonho durante 9 meses no ventre. A gente imagina o bebê nos nossos braços saudável, ver a infância, a adolescência, a primeira namorada, o primeiro emprego. Tudo isso foi arrancado de mim. Do que me adianta ser rica, professor, se não posso comprar a saúde do meu filho? Enquanto os filhos das pessoas brincam no quintal, Eric estava no meu colo, calado e sem poder nem engatinhar. Isso me destruiu por dentro. Ainda me destrói. Eric é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. E por ele eu faço tudo o que for necessário. Eu quero ver meu filho andando, sendo normal, feliz. Já procurei médicos no Brasil, na Argentina, na Turquia, nos Estados Unidos. Fizeram inúmeros tratamentos. Nada resolveu. Até meu marido nos abandonou. Covarde, né? Mas o Senhor sabe como é mãe, né, professor? A gente nunca desiste. E o Senhor é a minha última tentativa, minha última esperança. O Senhor é o doutor que vai salvar meu filho. Eu desesperado, sem entender absolutamente do porquê aquela mulher estava falando tudo aquilo e fazendo tudo aquilo comigo, comecei a chorar e a implorar para que ela me tirasse dali. Eu estava em colapso nervoso, angustiado, agoniado, completamente fora de mim. Foi então que Marta fez um sinal com a mão para um dos homens, e ali o horror começou. Aqueles homens começaram a cantar uma música estranha em outra língua, uma língua bem arrastada que me lembrava alemão. Pegaram 2 tripas de mico bem grossas, aquelas que se usam para tirar sangue, e amarraram firmemente nas minhas coxas. Fiquei com aquilo preso nas pernas até começar a quase gangrenar. Gente, minhas pernas ficaram inchadas, coçando, cheias de sangue. Depois um dos homens veio com uma faca grande e começou a cortar minhas pernas. Gente, eu não tinha lido essa parte. E na primeira passada de lâmina, com a pressão daquele sangue preso somente em um local, o sangue jorrou a metros de distância e consequentemente em mim, em Eric e em sua mãe, que estavam próximos a mim, assistindo toda aquela atrocidade. Meu Deus!
Quando meu sangue espirrou em Eric, eu vi uma coisa que nunca havia visto antes. Ele sorriu. Em todo aquele tempo cuidando daquele ser, ele nunca sorriu. Porém, ao receber o primeiro jato de sangue, que logo ele iria se banhar, ele sorriu em um estado de êxtase total. Gente, eu tô em choque aqui porque eu li somente o começo. Desculpa aí, voltando aqui, porque eu tô Porém, eu não sentia dor. O medo era tanto, o choque tão grande, que eu não conseguia reagir. Não chorava, não gritava. Só fiquei ali calado, com os olhos marejados, sem piscar, em estado de choque, com toda a minha vida passando diante dos meus olhos, como se meu corpo tivesse desligado, como se a minha alma já se preparasse para deixar o meu corpo. E apesar da cena absurda que eu estava vivendo, o que mais me dava medo, o que mais me deixava em pânico, era o sorriso de Eric. Ele estava sentado numa cadeira e se apoiava nela, como se quisesse ficar em pé. Ele grunhia e babava tanto que a saliva sujava sua roupa, sua boca e chegava até a espumar. Ele parecia estar tendo algum tipo de prazer, um prazer profundo, doentio. A única comparação que consigo fazer é que ele parecia estar tendo o orgasmo mais intenso da vida dele. A mãe dele, Marta, estava ao lado. O rosto dela mostrava uma mistura de psicose, dó e nojo. Nojo daquilo tudo e talvez de si mesma. Ela se coçava, puxava os cabelos, às vezes gritava, gemia, sorria, chorava, batia em si mesmo. Era semelhante à reação de um dependente químico em abstinência. É o mais próximo que eu consigo chegar para descrever aquela cena. Aquelas pessoas eram loucas, extremamente loucas. Eric sentia prazer me vendo agonizar em choque. E Marta era tão viciada no próprio ego, tão consumida pela obsessão de ver Eric ser normal, que já não tinha mais controle sobre suas próprias ações. Estava completamente debilitada e desequilibrada. E como eu disse, eu não senti dor. Talvez Deus tenha me deixado em estado de choque para que eu não sofresse mais do que já estava sofrendo, porque sinceramente acho que eu não aguentaria. Depois que arrancaram minhas pernas a sangue frio, colocaram-nas no centro daquele desenho no chão. E então Eric começou a se despir, ficou totalmente nu, rastejou até o centro do desenho. Os homens pegaram a bandeja que estava cheia do meu sangue, que antes ficava embaixo dos meus pés, e começaram a banhar Eric com aquele sangue. E ali eu desmaiei. A última imagem que eu tenho daquela cena é Eric nu se banhando no meu sangue, com os olhos vivos e dilatados e as pupilas quase engolindo o branco dos olhos e um sorriso de êxtase no rosto. A primeira e a única vez que eu vi Eric sorrir. Acordei 2 dias depois, jogado numa estrada de terra, a 127 quilômetros da minha cidade. Estava no chão, com o resto que sobrou das minhas pernas, costuradas e enfaixadas. Ao meu lado me deixaram um celular antigo, daqueles que só fazem ligação. Liguei para minha mãe. Ela veio correndo, desesperada, pois naquela altura eu já era considerado como desaparecido. Fui levado para o hospital, os médicos disseram que não havia mais nada a ser feito. Quem fez o curativo certamente sabia o que fazia, porque tudo estava feito de forma extremamente cautelosa, exatamente como fariam no hospital. Mari, aquelas pessoas, até transfusão de sangue fizeram para que eu não morresse de hemorragia. Para os médicos, aquilo tudo só poderia ter sido feito por outro ou outros médicos, porque para eles uma pessoa com conhecimentos básicos de primeiros socorros não teria a mínima capacidade de realizar procedimentos tão detalhados após ferimentos tão graves.
Contei tudo para os médicos, para a polícia, para quem quisesse ouvir. Mas Marta, Eric e aqueles homens nunca mais foram encontrados. Eles simplesmente desapareceram. Mesmo com os dados dela, os registros da clínica onde eu trabalhava, com vídeos de segurança, nada. Ninguém encontrou nada. Foi como se eles nunca tivessem existido. E realmente não sei se existiram. Não sei se Marta se chamava Marta mesmo e se Eric se chamava Eric. Algo me diz que aquelas pessoas estavam ali só para aquele fim, pois até meu tipo sanguíneo eles sabiam. Pois se não soubessem, não seria possível fazer uma transfusão que fosse tão bem sucedida. Após investigações, descobriram que a mansão onde Marta vivia, na minha cidade, tinha sido alugada apenas uma semana antes de Eric se matricular na clínica. E os poucos registros que a polícia encontrou em câmeras mostravam apenas 2 trajetos, de casa para o mercado e de casa para a clínica. Hoje tenho quase certeza de que aquelas pessoas só estavam procurando uma vítima para aquele ritual diabólico. E infelizmente me encontraram. Eles deveriam estar me investigando há tempos, captando cada detalhe sobre mim, calculando a melhor forma de se aproximar e finalizar o trabalho. Também acredito que aquele ritual era para transferir o problema de Eric para mim, possibilitando que ele andasse. Tipo uma troca de cabeça, onde você passa a doença para outra pessoa e recebe sua vitalidade. Mas no meu caso, Eric só queria minhas pernas, ou pior, só queria sentir prazer vendo elas sendo arrancadas a sangue frio do meu corpo. Não sei ao certo. E realmente, eles só queriam minhas pernas e nada mais. Poderiam ter me deixado ali para morrer, ou até me matado com aquela faca, pois até hoje não sei onde fica aquele lugar. Mas não, me usaram e me devolveram, como quem diz, eu só queria isso de você. Por misericórdia, acho que não. Na minha cabeça tenho para mim que eu precisava estar vivo após o ritual para que tudo desse certo. Pois como você irá trocar algo com uma pessoa morta? Trocar uma força, meus anos de vida, com as minhas amadas pernas, que me levaram a todos os lugares. Saiu uma pequena manchete em alguns jornais locais sobre meu sequestro, mas como a cidade onde moro tem pouca relevância nacional, o caso nunca chegou à grande mídia. Algum tempo depois, refletindo sobre tudo o que eu passei, comecei a perceber detalhes que não notei antes. Marta aparecer do nada na minha competição não foi por acaso. Ela estava me analisando, observando meu corpo, meu físico, meus movimentos, porque certamente para aquele ritual precisava de um tipo específico de pessoa. Me levando até em casa, assim sabia onde eu morava. Ficava mais fácil planejar o sequestro. Tudo foi extremamente bem orquestrado, frio, calculado, sem deixar rastros. O doutor, que ela dizia nas aulas que salvaria o filho, era eu. E o material cirúrgico eram as minhas pernas. E mesmo depois de tudo, eu não consigo ver Marta como uma pessoa má por natureza. Como não, gente? Ela é um monstro. Acho que o desespero e o ego doentio a cegaram de uma forma que a fez perder a sanidade. Pessoas ruins de verdade a gente vê no olhar. O olhar dela era de alguém quebrada por dentro e totalmente cega pela loucura. Eric, mesmo sem falar nada, pois segundo sua mãe ele poderia falar, só não gostava. E tá aqui, gente, entre parênteses. E deixando claro a todos, o único problema de Eric eram as pernas. De resto, ele era uma pessoa normal, assim como eu e você. Com toda certeza, era o mentor daquilo tudo, porque dentre todas aquelas pessoas ali, ele foi o único que mostrou extremo prazer, inclusive ereção, no meu sofrimento agonizante. Em 4 meses convivendo com Eric, ele nunca falou uma palavra sequer. Quem dirá sorrir? Mas naquele dia eu vi Eric sorrir
enquanto se banhava no meu sangue. A dúvida que me acompanha até hoje é: será que Eric andou? Ou minhas pernas foram arrancadas apenas porque uma pessoa rica achou que podia comprar tudo, até o impossível, para satisfazer o próprio ego e mimos de seu bebê gigante? Essa é a pergunta que martela na minha cabeça todos os dias. E hoje, por ironia do destino, faço um acompanhamento na mesma clínica onde eu dava aula para me adaptar às minhas próteses. Meus amigos e também donos da clínica se compadeceram de minha situação e me deram todo o meu acompanhamento de graça, incluindo minhas próteses. Meus alunos agora dividem as sessões comigo e meus amigos de quase 12 anos de trabalho agora são meus instrutores e me ensinam a andar novamente. Bom, este foi o meu relato, espero que vocês escutem com o coração aberto. Hoje sou um homem feliz, tento focar nas coisas boas que a vida ainda me dá. Casei e daqui a 2 meses vou ser pai. Se quiserem, posso mandar uma foto minha, claro, tampando o meu rosto, de antes e depois do que aconteceu. E também a pequena reportagem que saiu no Jornal da Cidade na época do caso. Obrigada, Mari, por ser meu podcast diário. Olá, Mariana, me chamo Laura e o que eu vou lhe contar é um relato que aconteceu com a minha mãe e eu. Eu moro com a minha mãe em uma vila pequena no interior do Brasil. Prefiro não expor o nome do local, nem nossos verdadeiros nomes, pois o que eu contarei aqui será pesado e muito forte. Mas o que posso dizer é que o lugar onde moramos é rodeado por morros, pastos e lavouras, onde a vida parece estar em outro ritmo. Nossa casa fica afastada do centro, bem perto de uma igreja antiga e quase abandonada, pois quase ninguém a frequenta mais. Nasci e cresci aqui, embora os últimos 2 anos eu esteja indo e vindo por causa da minha faculdade. Dependendo do semestre, fico mais tempo na cidade grande e quando posso, volto para descansar e ajudar minha mãe. Nunca fui de ter muitos amigos, nem de festa. Sempre fui mais na minha, tranquila. Meus irmãos mais velhos já saíram de casa há muito tempo. Cada um seguiu seu rumo. Meu pai faleceu quando eu estava entrando no ensino médio e desde então somos só eu e a minha mãe. Ela vive de vender pães e bolos caseiros, de fazer costuras por encomenda. Todo o dinheiro que ela consegue vai para manter a casa e pagar um pouco dos meus estudos. Numa tarde, voltei da faculdade para passar uns dias antes da prova final. Quando cheguei em casa, achei tudo apagado e um silêncio. Mas aí eu ouvi uns barulhos lá dentro. E assim que eu abri a porta, eu levei um susto. Acenderam-se as luzes e várias pessoas gritaram surpresa. Era minha mãe e alguns vizinhos e a minha prima Bárbara, que tinha vindo de uma comunidade rural próxima. Tinham preparado uma festinha simples para o meu aniversário. Eu nem lembrava mais da data, eu estava tão preocupada com a prova que me esqueci completamente do meu aniversário. Mas mesmo assim fiquei feliz com o gesto e aproveitei muito. Depois de cantar os parabéns e cortar o bolo que a minha mãe fez, que estava uma delícia, Bárbara me deu um presente. Estava embrulhada num papel roxo metálico. Ela disse que era uma coisa especial que a mãe dela, a tia Maria, mandou de presente para mim. Quando abri, encontrei uma caixinha de música de madeira escura. Era muito bonita, tinha umas gravações diferentes. Pareciam espirais e uns símbolos que eu nunca tinha visto antes. Virei a base e ela começou a tocar uma melodia antiga e lenta, daquelas que lembram brinquedos de outras épocas. Achei curioso, mas guardei com cuidado, pois achei muito bonitinho. Naquela noite, deixei essa caixinha numa prateleira do meu quarto, entre os livros e uns potes com folhas secas que costumo usar para fazer chás. Nos dias seguintes, sempre que eu ficava ansiosa ou com dificuldade para dormir,
abria a caixa só para ouvir aquela música. De uma certa forma, aquilo me acalmava, de um jeito até que estranho. Com o tempo, comecei a guardar ali dentro umas coisinhas que tinham de valor sentimental. Um pingente da minha avó, umas cartinhas drobadas e um broche antigo. Mas depois de algumas semanas, comecei a notar umas coisas estranhas. A madeira da caixa ficou mais opaca e envelhecida. As gravuras estavam sumindo, como se fossem simplesmente apagadas. Eu confesso que eu achava cada dia mais estranho essas coisas que estavam acontecendo com aquela pequena caixa. E tinha vezes, quando eu abria, saía formiguinhas também de dentro dela. Nunca guardei comida ali, então não fazia nenhum sentido. Achei que fosse o calor ou a umidade, mas eu acho que não era só isso. As coisas dentro de casa também começaram a mudar. Eu e a minha mãe começamos a discutir por qualquer bobagem, coisa que nunca tínhamos feito. Eu ficava nervosa com facilidade, gritava e chorava. Me sentia cansada o tempo inteiro, sem conseguir estudar. Não conseguia nem terminar uma página de leitura. Meus pensamentos se embaralhavam, meu corpo parecia pesado. Em menos de um mês, fui reprovado em 2 disciplinas. Para quem sempre tirava nota boa, aquilo foi um baque. Comecei a ter comportamentos que nunca tive. Saía sozinha para caminhar sem rumos e sem saber como. Sem saber como, me vi entrando em bares no centro da cidade para jogar. Nunca tive interesse por isso, mas parecia que as luzes e os sons me puxavam para lá. Às vezes eu levava moedas, outras vezes só ficava parada olhando e bebendo. Era como se ali fosse o único lugar onde eu conseguia respirar. Enquanto isso, a minha mãe também começou a passar muito mal. Sentia enjoo, tonturas, dores de cabeça que não passavam com remédio nenhum. Foi ao posto de saúde várias vezes, mas os exames nunca apontaram nada. Dizia que não conseguia nem cozinhar, pois o cheiro da comida embrulhava seu estômago. E os bichos começaram também a aparecer. Vermes brancos nos cantos do banheiro, baratas saindo do ralo da pia, mesmo com tudo limpo. Minha mãe tinha mania de limpeza, então era impossível isso acontecer. Nunca tínhamos passado por nada parecido. Numa manhã, acordei com peso no peito. Fui ao banheiro e quando voltei, ouvi a caixinha de música tocando sozinha. Ela estava fechada, não tinha corda. Sentei na frente dela e fiquei paralisada ouvindo. Numa manhã eu acordei com um aperto no meu peito. Levantei, tomei um copo d'água e fui ao banheiro. E quando eu voltei, ouvi a caixinha tocando sozinha. Ela estava fechada e eu não tinha dado corda. Sentei na frente dela e fiquei ali paralisada, ouvindo. Meu corpo não se mexia até aquela música acabar. Na realidade, eu fiquei hipnotizada. No dia seguinte, eu caí na cozinha do nada. Comecei a chorar sem conseguir parar. Minha mãe me encontrou naquele estado e insistiu para eu contar o que estava acontecendo. Eu contei tudo. A ansiedade, o cansaço, a vontade estranha de ir pro bar, os surtos. Mas não falei da caixa, nem passou pela minha cabeça que podia ser por causa dela. Minha mãe me ouviu muito séria e disse que também sentia que tinha algo errado ali na nossa casa. Que os bichos, os sintomas, os conflitos, tudo aquilo não era normal. E comentou que conhecia uma senhora de uma vila um pouco mais afastada que mexia com essas coisas espirituais. Perguntou se eu deixava ela chamar a mulher para dar uma olhada ali na nossa casa e em nós também. Eu aceitei, não sabia mais o que pensar. A mulher veio numa tarde, veio de carro com um homem que a acompanhava. Ela era baixinha, cabelo preso e tinha um olhar sereno. Mal cumprimentou a gente, já foi entrando ali pela casa, passando os dedos nas paredes, olhando todos os espelhos, abrindo portas, mexendo em tudo em silêncio. Quando chegou no meu quarto, ela parou em frente à prateleira, olhou para a caixinha por alguns segundos e disse, sem rodeios, que aquilo não deveria estar ali.
Perguntou quem tinha me dado. Contei que foi minha prima Bárbara, mas quem mandou foi a mãe dela, minha tia. A senhora me olhou firme e disse que a caixa tinha sido carregada por alguém com más intenção. Algo tinha sido colocado nela, algo que trazia coisa ruim. Disse que precisava ser destruída naquele mesmo dia. Na hora eu nem reagi, só concordei. No fim da tarde, levamos a caixa para o quintal. A senhora preparou um círculo com sal grosso, ervas, acendeu uma vela e colocou a caixa dentro. Começou também a rezar baixinho em volta daquele círculo. A música da caixa começou a tocar sozinha de novo. Mesma melodia, só que parecia um pouco mais lenta e aguda. A mulher gritou pra gente tapar os nossos ouvidos e não ouvir aquela música. Derramou um líquido ali na madeira e ateou fogo, mas a caixa demorou a queimar. A madeira resistia, como se não quisesse se desfazer. Quando virou cinza, ela recolheu tudo em um saco preto e disse que não era para jogar fora. Teríamos que levar a um cemitério para fazer um ritual de devolução. Mas antes separou um pouquinho daquelas cinzas num vidrinho e disse para minha mãe guardar no quintal, que vai que elas precisassem usar mais à frente. Seguimos a estrada de terra em silêncio até o cemitério. Era quase meia-noite. A senhora pediu licença em voz alta na entrada, deixou uma oferenda, que foi uma vela acesa, e mandou a gente seguir. Fomos até uma sepultura velha, coberta de mato, e ela disse que ali descansava um espírito de confiança, que devia favores a ela. Ela enterrou as cinzas e começou a rezar, mas parecia uma reza mais forte. O ar do cemitério já é muito denso e pesado, mas aquele dia parece que ficou pior. O cheiro também do local mudou, e quando ela terminou, ela jogou água benta sobre o túmulo e sobre a gente também, e disse apenas: agora o mal voltou para quem mandou. E voltamos para casa caladas naquela noite. E naquela noite eu não consegui dormir. A partir daquela noite no cemitério, tudo começou a mudar. Foi sutil no começo, mas aos poucos ficou claro que algo tinha sido quebrado. Eu voltei a dormir melhor, sem acordar assustada, sem aquela sensação de estar sendo observada, sem aquele peso, aquela dor no peito constante que me acompanhava desde o dia que a caixa apareceu, e tudo isso foi simplesmente sumindo. Minha mente clareou, consegui retornar aos estudos, revisar matérias antigas e me concentrar. Até a relação com a minha mãe, que andava por um fio, melhorou. A gente voltou a rir juntos, falar besteiras, tomava o nosso café junto e comentava sobre as novelas que ela amava. Era como se a casa respirasse de novo. Minha mãe, com o jeito simples dela, só me pediu uma coisa: que eu não comentasse nada com a tia Maria e nem com Bárbara. Disse que era melhor deixar o tempo cuidar disso, que não se mexe em besteira. Mas eu não conseguia parar de pensar naquilo. Por que ela faria uma coisa daquelas? Por que tentar me atingir assim e atingir minha mãe? Com uma maldade terrível. Nunca fomos ricas, nunca tivemos terras nem rixas declaradas com ninguém. Será que era inveja? Alguma raiva antiga da minha mãe? E por que ela quis me envolver nisso? Algumas semanas depois veio a notícia. Tia Maria estava doente. Bárbara, a minha prima, foi quem me contou. Disse que a mãe dela tinha começado a passar mal do nada. Começou com febre alta, dores no corpo, ânsia de vômito, e nenhum remédio fazia efeito. Levaram ela ao posto de saúde vizinho, mas os exames não mostravam nada. Diziam que podia ser infecção, mas o sangue estava limpo, só que ela só piorava. E lembra dos sintomas da minha mãe? Eram iguais os sintomas da minha mãe. Bárbara veio passar uns dias com a gente, porque já não estava dando conta de cuidar da mãe sozinha. Ela estava esgotada e emocionalmente drenada. Minha tia era muito difícil de se lidar, então ela contratou alguém e veio para nossa casa.
Ela contou que a tia Maria quase não comia mais, mal conseguia se levantar da cama. Dizia que os ossos dela doíam como se estivessem sendo esmagados, que às vezes acordava gritando, apontando para a janela, dizendo que alguém a observava do lado de fora. Em outras noites dizia que ouvia música dentro da cabeça dela, uma música antiga e repetitiva, que nunca parava. Mas segundo Bárbara, mesmo ela sentindo tudo isso, ela não deixava a maldade e sempre gritava e humilhava a todos ao seu redor. Minha mãe escutou tudo aquilo em silêncio, não disse uma palavra, só ficou de cabeça baixa com os olhos parados. Eu também não sabia o que pensar, me senti dividida entre o alívio e a culpa, porque no fundo eu sabia que aquilo era a consequência do que ela tinha feito. A mulher do ritual, aquela senhora, tinha avisado: o mal volta para quem mandou. Mas uma coisa é ouvir, outra é ver. Eu não desejava a morte dela, só queria paz pra gente. Só queria a minha vida e a da minha mãe de volta. A Bárbara estava confusa, dava pra ver. Ela sentia que havia algo errado, mas se recusava a acreditar que a própria mãe fosse capaz daquilo, de fazer algo contra nós, porque ela acabou ficando sabendo. Até que uma noite, depois do jantar, ela me chamou no quintal e pediu para eu contar tudo. E eu contei. Não entrei assim em detalhes pesados, mas falei tudo do que eu vivi. Da caixa de música, dos sintomas que começaram logo depois das brigas, do descontrole, da mulher que veio limpar a casa, do ritual do cemitério, das dores da minha mãe. Falei que a caixa foi entregue por sua mãe e que tudo começou a ruir a partir dali. Ela me escutou em silêncio e com os olhos arregalados e as mãos suando. Quando eu terminei, ela começou a chorar. Disse que não fazia ideia, que se soubesse de qualquer coisa, nunca teria me dado aquele presente. Que para ela era só uma caixinha bonita de música que a tia Maria tinha mandado me entregar. Ela não explicou nada, só mandou a Bárbara me entregar. E eu acreditei nela. A Bárbara sempre foi uma pessoa muito boa, e ainda é. Acreditei no medo sincero também que eu vi no olhar dela. Ela estava dizendo a verdade. Os dias se passaram e a tia Maria seguiu chorando. Já não conseguia mais falar direito. Tinha lapsos de consciência. Esquecia onde estava, confundia as pessoas. Os vizinhos do sítio começaram a comentar. Diziam que ela estava pagando por algo ruim que fez. Uma mulher mais velha, conhecida por ver coisas, comentou que o espírito da tia Maria estava sendo cobrado por vários erros antigos. A fofoca se espalhou rápido demais, como sempre acontece em vilarejos e cidades pequenas. A Bárbara já não aguentava mais. Uma manhã, depois de tomar café conosco, ela disse que havia enfrentado a mãe na noite anterior. Olhou nos olhos dela e perguntou: mãe, foi você, não foi? Você fez alguma coisa contra elas? Ela contou que a tia Maria não respondeu. Só ficou olhando, calada, e depois cobriu a cabeça com o cobertor, sem dizer uma palavra. Aquilo foi pior do que uma confissão. Foi a confirmação. Foi a última vez que elas se falaram. Poucos dias depois, Bárbara decidiu sair da casa da mãe de vez. Disse que não aguentava mais o peso daquele ambiente, que o ar lá dentro estava estranho, denso, como se o tempo também não passasse. Foi morar com os avós, na parte mais alta da cidade. Disse que precisava respirar. Mas os problemas não pararam aí. O namorado dela terminou o relacionamento sem explicação. Dias depois, ela foi demitida da loja onde sempre trabalhou. Ela me contou com lágrimas nos olhos, que parecia que uma nuvem negra a seguia, que mesmo sem saber de tudo, mesmo sem participar diretamente do que a mãe tinha feito, algo daquilo tinha grudado nela, como se os respingos da maldade da tia Maria estivessem escorrendo por cima ali da vida dela e ela que estivesse pagando. Eu confesso que ao ouvir isso eu me senti um pouco culpada.
Naquela altura, ninguém mais duvidava do que tinha acontecido conosco. Aquilo era real, não era exagero nem imaginação. O que foi feito contra nossa família foi intencional e voltou para quem mandou. A senhora que nos ajudou desde o início já tinha dito: tudo que se lança retorna, e se não retornar, cobra de quem estiver mais perto. O mal não desaparece, ele só muda de caminho. Cerca de um mês depois, recebemos uma ligação de um número desconhecido. Era um senhor, vizinho da fazenda onde morava a tia Maria. Ele disse que ela tinha sido levada às pressas para o hospital comunitário, que ela estava desligada, segundo as palavras dele. Olhar parado, os lábios estavam roxos e falava coisas sem sentidos. Bárbara foi vê-la, mas voltou no mesmo dia. Não quis comentar muita coisa sobre a mãe. Só disse que a mãe estava irreconhecível, que tinha emagrecido demais, que o rosto dela parecia de cera, sem cor, e o cabelo caía muito, em tufos. Os médicos não conseguiam dar um diagnóstico, apenas diziam que era algo degenerativo, mas nenhum exame confirmava nada. Dias depois, Bárbara apareceu em nossa casa com uma caixa pequena de papelão, envolta em um saco preto. Ela trazia no rosto um misto de medo e confusão. Parecia que ela não sabia o que fazer com aquilo. Disse que tinha encontrado aquilo escondido sobre o armário da mãe, junto com panos velhos e frascos de vidro. Era uma caixa diferente da outra, mas antiga e gasta, sem nenhum enfeite. A tampa tinha marcas profundas, riscadas de facas. Dentro havia papéis dobrados, todos com nome escrito à mão. O meu, o da minha mãe e do meu pai, mesmo ele já tendo falecido há anos atrás. Também havia uma foto minha com alfinetes espetados no meu rosto e no meu peito. Ficamos em silêncio, ninguém teve coragem de tocar em mais nada. Bárbara fechou a caixa e colocou de volta no saco e disse que não conseguia ficar com aquilo, precisava de ajuda e que no fundo sentia que aquilo também iria afetar ela, não só a gente. Minha mãe então ligou imediatamente para aquela senhora que havia nos ajudado antes. Ela atendeu e quando soube que a caixa tinha sido aberta, ficou em silêncio por alguns segundos. Disse com uma voz firme: essa caixa não deveria ter sido tocada sem proteção. Isso aí é uma obra interrompida, mas que tem muito poder. E por vocês terem tocado na caixa, pode ter despertado algo para vocês. Ela veio no fim daquela tarde mesmo. Trouxe consigo um pano vermelho, velas pretas, ervas secas e uma bíblia antiga. Bom, eu acho que era uma bíblia antiga. Colocou luvas de couro antes de tocar na caixa e fez uma oração também. Abriu com muito cuidado, como quem sabe que está mexendo com coisa perigosa. Leu os nomes, tocou nas fotos, observou os símbolos riscados em todos os papéis. Disse que eram elementos de uma bruxaria muito antiga, que isso fazia adoecer bem devagar e ia consumindo a alma e separando as famílias. Que o fato do nome do meu pai estar ali, mesmo já falecido, indicava que o trabalho tinha sido iniciado há muitos anos antes. E só foi reforçado com a entrega da caixa de música. Ela confirmou o que a gente já temia. Aquilo não era uma vingança qualquer. Era algo alimentado ali por anos. Tia Maria carregava muito ódio e planejou tudo. A senhora disse que teríamos que refazer o processo de limpeza, que havia sinais de que outra coisa tinha sido ativada, que o mal não foi totalmente neutralizado. E ela começou a fazer uma defumação pela nossa casa inteira, principalmente pela cozinha, onde abríamos a caixa. Passava pelos cantos da casa, portas e janela, e quando chegou ao armário da sala, onde a minha mãe guardava algumas lembrancinhas antigas, ela parou. Havia ali uma pequena estatueta de cerâmica, algo que a minha mãe jurava ter desde o dia do seu casamento.
A senhora pegou o objeto, virou de cabeça para baixo e o sacudiu, e de dentro caiu um pedaço de papel amassado e mais nomes. Um deles era o da própria Bárbara, outro era o da minha avó, da minha mãe, o meu, do meu pai e do meu avô. Lembrando que a mãe da minha mãe, a minha avó, tinha morrido há mais de uma década. A senhora disse que aquilo era uma extensão de obra original, que a tia Maria havia espalhado esses pontos de amarração por todas as casas, não só pela nossa, que ela usava objetos da família para reforçar os feitiços. Era como se cada nome fosse um fio entrelaçado em uma rede invisível que sugava ali a nossa energia, até mesmo de quem já tinha partido. Ela disse que aquilo precisava ser queimado, tudo destruído. A caixa, os papéis, a estatueta, a foto. Mas dessa vez não bastava um ritual simples. Não era só mais uma limpeza. Era uma ruptura de vínculos. E ela não conseguiria fazer isso sozinha. E neste momento ela tirou ali o celular do bolso e ligou para alguém e disse apenas: "Preciso de você aqui. É uma coisa muito antiga e tem voltado com força." Ela também explicou que quando a gente realizasse essa quebra, esse último ritual, provavelmente a minha tia, ela que tinha causado tudo, morreria logo em seguida. Claro que a minha mãe queria que tudo aquilo acabasse, mas não desejava a morte de ninguém, nem mesmo da irmã que fez mal para ela esses anos todos. A senhora explicou que não se tratava de vingança, mas de equilíbrio, que a minha mãe não faria nada, não mandaria nada de volta. Era simplesmente a lei do retorno. Quando alguém insiste em manter o mal ativo, a única forma de cessá-lo completamente é devolver um vínculo à origem. Quando se quebra ali uma maldição, ele é devolvido. E se a origem continuar se alimentando do mal, ela mesma sofre ali as consequências. A senhora foi embora esperando uma resposta da minha mãe. Ninguém dormiu direito naquela noite. No dia seguinte, minha mãe me chamou cedo na cozinha, longe de Bárbara, que estava na nossa casa, e ela estava com os olhos muito vermelhos. Ela tinha chorado a noite inteira. Ela disse que havia pensado muito, que não era justo continuar vivendo daquele jeito, sendo corroídas por algo que não começamos. E se a minha tia escolheu esse caminho, é com ela que a escolha tem que terminar. E a minha mãe disse isso pegando o celular e ligando para a senhora e confirmando que queria sim fazer o ritual. A senhora voltou dias depois com um outro senhor que nunca tínhamos visto e com um outro ritual mais antigo que, segundo ela nunca fez com muita frequência. Disse que seria o último e que depois disso não poderia mais intervir. A cerimônia aconteceu numa madrugada de lua nova. Começou no quintal com fogo, água, terra e sal. Usaram uma bacia de barro, onde minha mãe colocou fio de cabelo dela, unhas cortadas recentes e gotas de sangue do dedo. A senhora acrescentou ervas, cinza e cruz de palmeira desbotada e uma oração em um idioma que eu nunca tinha ouvido. Segundo ela, isso aí era uma quebra de linha de sangue. Depois de tudo preparado, minha mãe disse em voz alta o nome completo da minha tia Maria 3 vezes. E nessa hora, um vento veio forte. Não ventava, não tinha previsão de tempestade, mas veio um vento muito forte. A mistura foi jogada em uma cova rasa, ao pé de uma goiabeira que tínhamos no fundo do quintal, enterrada com um pano preto. A senhora nos pediu que não nos aproximássemos dali pelo menos por 7 dias. E que não falássemos mais o nome da minha tia em casa. Ela devia ser esquecida. Qualquer menção a ela poderia reabrir algum tipo de canal. O que no início foi muito impossível. Depois disso, as coisas realmente começaram a mudar de novo. Lentamente. Começou a ficar tudo melhor. E 2 semanas depois, soubemos que a tia Maria tinha sido internada num hospital psiquiátrico da cidade. Os médicos disseram que o corpo dela parecia resistir, mas a mente já não respondia mais. Bárbara, com muito custo, voltou a nos procurar.
Ela disse que a mãe estava paralisada, só olhava fixamente para o teto e repetia uma frase. E a frase era essa: eu não queria machucar ninguém. Minha intenção nunca foi ferir. Eu confesso que a minha intenção e a da minha mãe nunca foi ferir ninguém, e muito menos prejudicar minha tia. Mas tínhamos que fazer esse ritual aí, esse fechamento de ciclo, para poder nos libertar, para nada nos atingir como antes. E aquela mulher, né, a senhora que nos ajudou, ela foi muito claro que aquilo não era realmente uma vingança, e sim um tipo de defesa, um fechamento necessário, e que se aquilo não fosse devolvido, o dano ia se renovar com mais força e mais frequência. Os pesadelos, as febres sem explicações, os tropeços, pensamentos confusos. Tudo isso era sinal de que o trabalho ainda estava em atividade. À noite, minha mãe e eu discutimos. Ela ainda tinha dúvidas, já eu não. Eu estava exausta por dentro. Era como se algo estivesse queimando dentro de mim, consumindo de forma lenta. As manhãs, para mim, voltaram a se tornar um tormento. Dormir não me descansava mais. Levantar da cama era uma batalha. Foi aí que eu resolvi procurar a senhora mais uma vez, mesmo ela dizendo que aquele ritual seria o último, pois depois disso ela não poderia fazer mais nada. E mesmo que a minha mãe não concordasse, eu fui atrás dela. Conversei com a senhora por algum tempo e contei para ela que os meus sintomas estavam voltando. E ela disse que mesmo que a tia Maria não pudesse fazer nada, talvez a maldade e a inveja que ela tinha em pensamento me atacava de algum jeito. Ela me pediu algumas coisas, uma fotografia minha, uma vela e terra de uma encruzilhada, mas de uma encruzilhada específica. E uma água também, que ela indicou o lugar certo para pegar. Não podia ser de qualquer lugar e não podia ser qualquer coisa. As instruções eram bem precisas. E além disso, ela disse que precisava de um ovo preto, que eu pedi à minha mãe para conseguir com uma vizinha que criava umas galinhas exóticas. Que até então eu nem sabia que tinha galinhas que botavam ovo preto. A minha mãe, mesmo contrariada, porque segundo ela, minha tia já estava mal. E com este simples ritual talvez pioraria mais ainda. Mas ela conseguiu ali com a vizinha. E naquela mesma noite o ritual foi preparado no nosso quintal de novo. As fotografias foi colocada no centro do ciclo de sal grosso. E as cinzas daquela primeira caixa, lembra que ela pediu para minha mãe guardar? Pois é, ela usou essas cinzas nesse ritual. E no momento que ela jogou as cinzas, a vela acendeu sozinha, assim que as cinzas tocaram o chão. Nem um fósforo, nem isqueiro, o fogo surgiu ali do nada. A senhora ficou olhando para a chama em silêncio por vários minutos, até despejar aquela água que ela pediu por cima. E em seguida quebrar o ovo sobre a foto. A gema caiu espessa, quase sólida, com uma coisa escura dentro, um fio preto embolado, como se fosse um cabelo. Ela puxou aquilo com uma pinça, colocou em um potinho de barro e tacou fogo dentro, enquanto murmurava ali umas palavras numa língua que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Quando terminou, o ar ficou gelado. Eu tremia dos pés à cabeça e era verão. A mulher disse que agora sim, que era o último ritual e que o encerramento daquele ciclo havia começado, que nos próximos dias, quem tivesse lançado aquilo sobre mim iria receber em volta tudo que havia me causado em dobro, e que eu deveria evitar estar perto de pessoas fragilizadas, porque a energia poderia saltar e encontrar brechas. 3 dias depois, Bárbara apareceu. A mãe dela tinha sido encontrada caída sozinha dentro de casa, sem conseguir se falar ou se mover. Ela tinha fugido do hospital, não tinha documentos, então foi internada de novo e acabou sendo levada para uma clínica, onde a estabilizaram e não deram diagnóstico. Disseram que era algo neurológico, talvez irreversível. Bárbara contou que antes de apagar, a mãe dela tentou falar, mas o som não saía. Ela só mexia os lábios e apontava.
Ela chorava, mas não parecia surpresa. Tinha um olhar de quem já sabia que aquilo ia acontecer, um misto de raiva e resignação. Em momento algum, Bárbara disse que ela tinha um olhar de arrependimento. Minha mãe não disse uma palavra. E a senhora que fez aquele ritual estava na nossa casa aquele dia, fazendo uma última limpeza ali na nossa casa. Ela disse o seguinte, que o ciclo estava sendo encerrado, que agora era deixar o tempo cuidar do resto. Naquela noite eu dormi pela primeira vez sem acordar assustada, sem peso no peito, sem ouvir sussurros. Eu estava bem de novo. Quando acordei pela manhã, eu notei a luz do sol entrando pela janela. E foi só aí que eu percebi que fazia vários meses, desde quando eu ganhei aquela caixinha, mesmo fazendo todos aqueles rituais de limpeza, que a luz do sol não entrava no meu quarto. Fazia tempo que o meu quarto estava sempre escuro. Mas daquele dia foi diferente e os dias se seguiram tranquilos. A casa estava leve, silenciosa de um jeito bom. Minha mãe voltou às atividades dela sem reclamar de dores e eu consegui estudar com foco. Bárbara se afastou por um tempo. A mãe dela, como disse, foi internada, ficou em observação, mas os médicos nenhum sabia o que ela tinha. Não era AVC, não era infecção, não era nada claro. Mas a gente sabia que era a obra ali do ritual. Minha mãe ainda continuava ali com as limpezas que a senhora recomendou. Água com arruda e manjericão nos batentes das portas, incensos a cada 3 dias, pelo menos uma vez na semana. Uma vela branca também para os nossos anjos da guarda e uma oração que ela deixou escrita. Semanas depois, a Bárbara também voltou, estava bem diferente, mais forte. Disse que tinha recebido ajuda espiritual da mesma senhora, que se limpou, se protegeu e rompeu os laços que prendiam aquela energia ali da mãe dela. Contou que os avós finalmente revelaram tudo. Tia Maria era obcecada pelo meu pai desde jovem, fez de tudo para chamar a atenção dele. Só que ele era apaixonado pela minha mãe. Quando ele se casou com a minha mãe, ela se trancou por semanas no quarto. Depois disso, o comportamento dela mudou. Começou a enterrar coisas, escrever cadernos com símbolos estranhos, queimar objetos. Era algo antigo. E os nossos avós sabiam e não disseram nada. Mas eles sempre esconderam isso em forma de proteger ela. E mal eles sabiam que ela tentava até contra eles. Bárbara também contou que encontrou uma caixa na casa da mãe, escondida, tipo aquela que ela trouxe para nossa casa, só que dessa vez ela não abriu e entregou direto para a senhora destruir. Queria encerrar de vez aquilo tudo. Depois disso, ela foi morar em outro estado, voltou com aquele namorado, começou uma vida nova. Disse que não queria mais carregar o que não era dela. E ela tinha razão. Eu também segui meu caminho, moro sozinha, mas falo com a minha mãe todo dia. E a casa está lá em paz. Ela diz que o silêncio agora é um descanso merecido. Hoje, anos depois desse acontecido, ainda não sei explicar tudo o que aconteceu. Só sei que aquilo foi muito real. E que vivemos na pele, que a maldade existe e que ela pode se vestir pele de alguém que conhecemos a vida inteira. Aprendi que algumas feridas não são visíveis e que certos vínculos de sangue, quando envenenados pela inveja, se tornam correntes que prendem gerações. Nós conseguimos quebrar essa corrente, mas a cicatriz ficou. A cruz da palmeira ainda está pendurada na cozinha por precaução. É tipo um símbolo de proteção que aquela senhora deu para minha mãe. E toda sexta-feira minha mãe passa uma mistura também de alecrim nas janelas e o ritual dela. Já eu só rezo em silêncio, todas as noites pedindo para nunca mais receber nada que venha de mãos erradas e peço muita proteção. Minha tia Maria segue do mesmo jeito, não fala, não anda, ela está vegetando em uma cama. Não quero ser cruel, mas para mim ela está pagando por tudo que ela fez. E eu não sinto pena.
Mariana, muito obrigada pelo espaço. Peço perdão pelos erros, pois escrevi pelo celular e sei que o relato ficou imenso, enorme. Peço perdão se você também não entendeu algo, né? Peço perdão tanto a você quanto aos seus inscritos. Obrigada por esse espaço. Mil beijos e muitos abraços também para você e todos do canal. Olá, Mariana, tudo bem? Este relato é meu e eu preciso dizer, ele é bizarro, surreal e aconteceu comigo. O negócio já começa desse jeito. Até hoje eu não acredito que vivi isso. Eu conheci o seu canal há pouco tempo, fiquei encantada quando eu vi as histórias das demoneias. Esse nome é muito criativo que você usa aqui. E eu também achei sensacional sua interação com os inscritos, fazendo uma votação para escolher esse nome. E olha, hoje eu vou te contar a história da minha sogra. Sim, a minha sogra demoneia. Porque este nome caiu para ela como uma luva. Apesar que eu acho que ainda seja um elogio para ela. Nossa! E para você entender, eu preciso voltar no tempo. Para quando eu conheci meu ex-marido, que aqui vou chamar ele carinhosamente de demoneio. No começo parecia tudo perfeito. Minha sogra era um amor, me tratava muito bem, me chamava até de filha. Mas com o tempo eu percebi que aquilo era só fachada. Hoje eu tenho certeza que ela só foi boazinha porque achava que a relação entre eu e o seu filho, o demoneio, não iria durar. Demoneio sempre foi de namorar e largar. Ficava um tempo, depois terminava, nunca tinha se envolvido muito sério com alguém. Eu era a primeira. Namoramos por 5 anos e aí nós anunciamos nosso noivado. Foi durante um jantar com os meus pais e os pais dele, todo mundo ali reunido, e eu esperava que a demoneia fosse ficar feliz, já que ela dizia gostar muito de mim. Mas não foi bem assim. Quando contamos, ela mudou seu semblante de alegre para furiosa. A primeira coisa que ela falou, ou melhor, que ela perguntou, desesperada, foi: vocês têm certeza disso? O silêncio que ficou na mesa foi constrangedor. Até a minha mãe estranhou a pergunta. Eu tentei levar ali numa boa, mas aquilo, confesso que me marcou. Foi muito estranho. Passou o tempo, seguimos ali com os preparativos, só que faltando uma semana para o nosso casamento, ela foi até a minha casa para conversar comigo. E Mariana, foi aí que eu comecei a perceber quem era a verdadeira demoneia. Ela olhou bem na minha cara e disse: meu filho é filho único e eu não aceito dividir o amor dele com ninguém. Vocês têm noção disso? Ela deixou muito claro que não queria o casamento. Disse que se a gente casasse, teria que morar com ela. Que não aceitava que o filhinho dela saísse de casa. E o pior, falou que já tinha até conversado com ele. E ele tinha aceitado sem me consultar. Eu fiquei pé da vida, pé de raiva. Eu fiquei sem chão. Questionei, disse que queria a minha privacidade, que era normal nós dois termos a nossa própria casa, formar nossa família. Mariana, ela saiu da minha casa batendo a porta, furiosa, como se eu tivesse ofendido ela. Eu conversei com o demoneio naquela tarde e ele confirmou. Disse que topou morar com ela porque era só até comprarmos nossa casa, que não tinha nada demais, que era coisa de mãe ciumenta e era normal. Eu não queria, mas aceitei. Não tinha muito o que fazer. Então veio o tão esperado casamento. E a primeira coisa estranha aconteceu logo na primeira noite de núpcias.
Nós tínhamos reservado um hotel para aquela noite especial. Quando estávamos prontos para sair, adivinha quem decidiu ir com a gente? Demoneia. Gente, tá, na hora eu pensei, ela vai para outro quarto, né? Mas não, ela dormiu no mesmo quarto, na mesma cama que nós. Mariana, imagina a minha reação. Eu estava em choque. Gente, como assim? Demoneio disse que a mãe estava carente, que o pai viajava muito e não queria deixar ela sozinha, já que o pai tinha vindo só para o nosso casamento e já tinha ido viajar, nem tinha passado um tempo com ela. Mariana, que absurdo. Dormimos os 3. Gente, moça, desculpa. Eu tô imaginando a situação aqui. Dormimos os 3 na mesma cama. O demoneio no meio de nós duas. Como você pode perceber, não teve lua de mel. Gente, eu expulsava essa mulher. Eu queria acabar meu casamento ali mesmo, mas relevei. E nem sei por que eu fiz isso. E você pensa que parou por aí? Não. Isso foi só o começo. Nos mudamos para a casa dela. E aí eu virei uma empregada. Eu trabalhava fora o dia inteiro, chegava cansada e tinha que limpar a casa, fazer janta, lavar roupa, enquanto ela passava o dia sentada, sem mexer um dedo. E o demoneio dizia que isso era normal, que sempre foi assim, que às vezes ele mesmo que fazia as coisas em casa. Até aí já era horrível, mas o mais estranho ainda estava por vir. Eu sempre fui daquelas que deita na cama e demora para dormir. Fico mexendo ali no celular. Só que depois que eu fui morar lá, era deitar e apagar. Eu dormia como se alguém tivesse me desligado. E outra coisa, com um mês de casada, se tivemos relação umas 2 vezes no mês, foi muito. E sempre parecia que ele estava ali só por obrigação. Eu comecei a estranhar aquilo tudo. Lembrando que quando namorávamos, não tínhamos relação, quase nenhuma. Eles também, a demoneia e o demoneio, tinham conversas estranhas. Quando eu chegava perto, eles mudavam de assunto. Quando nós dois tínhamos relações, a demoneia ficava enraivecida pela manhã. Era como se ela não gostasse que o filho dela tivesse relações comigo. E eu só fui entender o porquê mais tarde. Mariana, ela sempre também teve uma mania bem estranha, que me deixava assim desconfiada. Como disse, eu fazia janta, mas ela fazia questão de nos servir. Colocava o meu prato do meu esposo, do demoneio e o dela. E teve uma noite que decidi fingir que não ia jantar para ver a reação dela. E adivinha? Ela não insistiu assim para que eu jantasse. Ela insistiu para que eu tomasse um copo de leite morno antes de dormir. Toda meiga e boba, dizendo que eu não poderia dormir sem nada no estômago, poderia me fazer mal. Eu tomei e apaguei de novo. Eu comecei a desconfiar que ela estava colocando alguma coisa para eu dormir, que era impossível. Então eu passei a fingir que tomava o tal leite ou jantava e jogava tudo na pia. E foi numa dessas noites que eu fingi tomar um copo de leite que a minha sogrinha, a demoneia, trouxe, que aconteceu a pior cena da minha vida. Eu acordei de madrugada por volta das 2 horas da manhã, demoneio não estava na cama, levantei para beber água e passei pelo quarto da demoneia e ouvi alguns gemidos. No começo eu pensei, o pai dele chegou, tipo o pai do demoneio. Mas não, o pai dele só iria aparecer no fim de semana e era quarta-feira. Eu não aguentei ali de curiosidade, a porta só estava encostada e eu até achei que a demoneia
estava traindo ali o marido dela, o que realmente estava, eu só não esperava. Com quem? Eu abri, Mariana, a porta e vi com os meus próprios olhos, os dois, mãe e filho juntos. Sim, Demonéio e Demonéia tendo relações sexuais. Gente, que loucura! Caraca! Eu travei e fiquei paralisada. Ela me viu, ele não. Mas ela me viu e pareceu sorrir. Eu corri para o quarto e tranquei a porta, morrendo de medo deles virem até mim e fazerem mal, pelo que eu vi. No dia seguinte, ela teve a cara de pau de me perguntar se eu tinha visto alguma coisa. Eu disse que não. Inventei que devia ter sido sonâmbula. E ela só me respondeu: melhor assim. Melhor você não ter visto nada mesmo. Mariana, naquele momento eu tive a certeza de que ela sabia que eu sabia, que eu tinha visto. E eu fiquei ainda com mais medo. Fui para o trabalho, mas à tarde eu voltei direto para a casa dos meus pais. Contei tudo ali à minha mãe e ela ficou horrorizada, assim como eu. Depois de 2 dias, ele, o Demonéio, foi atrás de mim. Implorou para eu voltar. Eu voltei, só para jogar na cara dele toda a verdade, que eu sabia de tudo e pedir o divórcio. E sabe o que ele me disse? Que pra ele aquilo era normal. Gente, psicopata. Será? Que isso acontecia desde sempre, desde que ele lembrava. Que o pai não sabia. E que às vezes que eu apagava era porque a Demonéia colocava remédio no leite ou na minha comida para eu dormir. Tipo um Boa Noite Cinderela. É, Mariana, eu tinha razão. E eles assim poderiam ficar à vontade naquela relação bizarra. Até eu questionei se ele era adotado, porque eu queria ali algo que justificasse, né? Mesmo que isso não justificasse nada, mesmo sendo adotado, filho é filho. Mas não, ele era filho legítimo, de sangue. Ele ainda teve coragem de dizer pra mim que fazia terapia, não para parar com aquilo, mas para aprender a lidar com isso e a dar conta de mim e da mãe ao mesmo tempo. Mariana, eu nessa hora eu tremia de raiva sem acreditar em tudo que eu ouvia. Eu também sentia nojo por ter tido relação com ele. Mariana, me diz, existe nojo maior do que isso? Isso é uma doença. Eu não sei quem é mais perturbado, ele ou ela. Hoje faz 4 meses que me separei. Pois é, isso é bem recente. Eles se mudaram logo em seguida. Acho que com medo de eu falar pros outros. Nunca mais eu consegui me envolver com ninguém. E eu não sei como tirar isso da minha cabeça, essa cena bizarra. Como pode uma mãe e um filho? Talvez eu contando aqui eu consiga desabafar um pouco. E peço aos seus inscritos que comentem com respeito. Mas me digam, alguém já ouviu algo parecido? Porque eu sinceramente não consigo acreditar que eu vivi isso. Muito obrigada, Mariana, por me ouvir. Você é uma pessoa incrível, respeitosa e desejo todo o sucesso do mundo para você e para o canal. Um beijo para você e para todos os seus inscritos. Um beijo aí para você, muito obrigada. Oi, Mariana, tudo bem? Prefiro deixar meu nome anônimo e os outros estarão trocados. O que eu sou hoje é resultado de muitos pactos de sangue, muito sangue também derramado e da dor que eu mesma escolhi causar. Quem me vê não sabe. Quem cruza o meu caminho na rua pensa que eu sou uma mulher comum. Mal sabem que a minha alma carrega mais sombra que luz. E já começa assim.
Fui criada pela minha avó, Dona Emerenciana. Emerenciana, que nome diferente. Uma mulher que nunca teve medo de encarar o diabo de frente. Quando eu era criança, eu via muita gente subindo a ladeira da nossa casa com a cabeça baixa e desesperados. Uns pedindo para segurar o marido, mulheres, outros para acabar com a amante do marido, outros pediam ainda pior, queriam ver alguém doente, falido ou morto. E a minha avó, com aquela voz mansinha que só ela tinha, só perguntava assim: você tem coragem de pagar o preço? E na maioria das vezes a resposta dessas pessoas era que sim. A primeira vez que eu vi a minha avó fazer um trabalho pesado, eu tinha 11 anos. Um homem veio pedir ajuda para ela fazer a ex dele voltar ali de qualquer jeito. A mulher já tinha até se casado com outro homem e morava em outra cidade. Minha avó não prometeu amor, prometeu posse, tipo possessão. Enterrou um boneco feito com roupa de mulher, da própria mulher, e uma vela preta e queimou até o fim em cima de um crânio em forma de cabeça de mulher. As outras coisas eu não vou descrever aqui. 4 dias depois, a mulher largou o marido e voltou para a cidade, arrastada por uma obsessão que ninguém conseguia entender. Ela parecia doente, emagreceu muito, vivia tremendo e não tinha nenhuma vontade de comer. Ela estava obcecada por ele. Ele teve ela de volta, mas ela nunca mais foi a mesma. Parecia hipnotizada, só fazia o que ele mandava. Tipo, virou uma escrava dele. E foi assim que eu aprendi. Aprendi que amor não vale nada. O que vale é o controle. Não é bem assim, não. Eu era bonita, sempre fui. Cabelo preto, pele morena, olhar de quem sabe mais do que fala. Quando eu fiz 17 anos, me envolvi com um homem mais velho, o Cássio. Ele tinha 30 anos, era casado com uma mulher chamada Amanda, e na época ela esperava um filho dele. Eu era só a menininha para ele. Mas quando ele me tocava e me prometia coisas que não cumpria, por exemplo, dizia que ia largar a mulher, dizia que me amava, eu sabia que era tudo mentira. Mas sabe aquela sensação de querer alguém só por querer mesmo? Então eu fiz o que precisava ser feito. Usei uma camisa suada dele, costurei dentro de um pano vermelho com terra de cemitério e tem umas coisas aqui, gente, que eu não vou mencionar. Enterrei atrás da cruz que ficava no fundo da propriedade da minha avó, onde ela sentava alguns trabalhos. Fiz o mais importante, né, uma oração que eu não vou falar aqui por motivos óbvios. E eu acendi uma vela preta, acendi uma por 7 dias, 7 noites seguidas. Fazia isso para uma entidade me ajudar. Ele começou, né, a sonhar mais comigo, a me procurar sem saber o porquê. Ele me queria mais do que eu queria ele. Ele abandonou a casa e veio morar comigo. Mas a Amanda ainda estava grávida. E cada dia que passava eu sentia que o bebê crescendo na barriga dela era como uma afronta para mim. Como uma ameaça. Eu seria sempre a segunda enquanto aquele filho existisse. Meu Deus. Pois mesmo separados, ele a procurava por causa daquela bendita criança. Numa noite de lua minguante, eu preparei um feitiço com a ajuda da minha avó. Eu usei um boneco, terra de um túmulo fresco e outras coisas aqui que eu não vou mencionar, e uma fita com o nome do bebê escrito 7 vezes ao contrário. Sim, ele já tinha escolhido o nome do bebê e ele me falava todo emocionado. Era o nome do avô dele. Eu quebrei um ovo, misturei com o sangue menstrual. E a minha avó dizia que isso servia para cortar a semente,
para fazer o ventre sangrar e fiz outras coisas para ajudar nesse feitiço, que eu também não vou mencionar aqui. Naquela mesma semana, Amanda perdeu o bebê. Deu uma hemorragia, quase morreu. Ficou dias internada. Cássio chorou muito. E eu também, com a minha falsidade, é claro. Mas por dentro eu sorria, pois eu tinha vencido. Nossa, moça, mas você foi... Gente... Depois disso, não parei mais. Descobri um prazer que vai além do sexo ou do poder. O prazer de fazer alguém virar fantoche nas minhas mãos. Comecei a atender gente, assim como a minha avó fazia, mas com mais coragem. Eu não rezava, eu amaldiçoava. Minha avó sempre me alertou do preço, mas eu nunca liguei. Uma mulher veio me pedir para afastar o marido da amante. E eu perguntei, quer que ela suma ou que ela sofra ou morra? E ela disse, quero que ela sofra. Preparei um feitiço com fezes humana, urina. Gente, praticamente ela tá descrevendo os feitiços aqui, eu não vou falar não, tá, gente? Tá, ela preparou o feitiço com nome, sangue. A mulher começou a emagrecer, teve infecções pesadas e foi parar num hospital psiquiátrico. Outro caso, uma jovem, porque estava grávida e o pai da criança abandonou. Ela queria que ele sentisse ali a dor dela. Eu fiz um feitiço de vingança. Ele perdeu o emprego, caiu de moto, ficou paraplégico, voltou rastejando para ela pedindo perdão. Ela não o aceitou. Eu aprendi que o mundo pertence a quem não tem pena. Cássio começou a definhar comigo. O amor dele virou obsessão. Ele chorava por mim, se ajoelhava, me pedia carinho e eu só agia com fraqueza. Um dia eu enjoei dele e fiz o contrário, desfiz ali a amarração. Mas antes fiz um feitiço para ele nunca mais amar alguém. Nossa. Coloquei a última cueca que ele usou numa garrafa de pinga, nananana, e outras coisas para deixá-lo impotente. E deu certo. A nova mulher que ele arranjou o deixou dizendo que até um morto... Nossa, não é de rir, gente. Oh. Sabe quando você ri de nervoso? É tipo isso. Ó, a nova mulher que ele arranjou o deixou dizendo que até um morto tinha mais disposição que ele. Caraca, mulher, nossa. Depois disso, eu fui além. Uma mulher rica veio até mim chorando. O filho dela engravidou uma menina pobre e ele queria casar com ela. Ela queria que a menina perdesse o bebê e fosse embora da cidade. Me pagou bem. Me pagou muito bem. E eu fiz. Fiz um trabalho diferente do da Amanda. A menina perdeu o bebê no 5º mês. Depois tentou se matar e foi embora. Nunca mais se ouviu falar dela na cidade. E a mulher rica me mandou um brinco de ouro de presente. E eu derreti e usei como oferenda. Com o tempo, eu deixei a minha avó. Ela envelheceu, enfraqueceu. Eu era muito mais poderosa que era. Todo mundo só procurava a mim. E criei, né, meu próprio espaço. A casa onde eu moro é cercada por árvores velhas. No fundo, há um barracão onde eu realizo os rituais e ninguém entra lá sem a minha permissão. Tem sangue no chão, ossos de animais, velas de todas as cores, bonecos de voodoo, vários altares, espíritos que me cercam, me falam e me avisam. Mulher, eu tô com medo de tu. Sério, eu tô rindo aqui de nervoso, mas eu tô com medo de tu, gente. Já fui amante, feiticeira, conselheira e carrasca. Já fiz mulher perder o bebê por inveja ou simplesmente por prazer ou por dinheiro. Já fiz criança adoecer para obrigar o pai a voltar para casa.
Já fiz um homem abandonar a sua família para morar debaixo da minha cama. Já destruí relacionamentos com um pedaço de unha, um fio de cabelo e uma palavra sussurrada incorretamente, amaldiçoando. Você acha isso errado? Pois eu te pergunto. Onde estava Deus quando Amanda gritava com dor perdendo o bebê? Onde estava Deus quando eu, criança, via minha mãe ser espancada por um homem e ninguém fazia nada? Deus nunca esteve lá, mas a sombra de quem eu sigo, ela sempre esteve. Me ouviu, me acolheu e ainda me ensina muita coisa. Hoje eu atendo só os que não têm medo. Os que vêm até mim já perderam uma luz. Eu não prometo amor, dinheiro ou felicidade. Eu prometo resultado. Eu aviso. Quando é amarração, a alma pode não voltar inteira. E a sua pode ser o pagamento. E mesmo assim eles aceitam. E a única coisa que eu digo agora é que enquanto houver quem ame demais, quem odeie demais, quem inveje demais, eu estarei aqui. Estarei sendo paga para destruir essas pessoas. Porque eu aprendi cedo que a magia não é sobre fé, é sobre vontade. E eu tenho muita. Mariana, este é o meu relato, espero que você não me julgue. Como você mesmo disse em alguns vídeos, cada um tem seu livre arbítrio. E somos livres para escolher qual caminho seguir. E eu escolhi este, o que eu chamo de caminho das trevas. Algo que me dá muito orgulho. Eu sei que existe um Deus que todos vocês servem, inclusive você. Mas eu sinto o outro, não um Deus, mas o filho dele, porque sim, Lúcifer é filho de Deus. E eu sirvo ele.